Se você já sentou para começar a fazer um projeto paisagístico, só que você não sabe por onde começar, fica aqui que essa live é para você. Eu vou te contar qual é o erro que você está cometendo neste momento. Qual é o erro principal? Começar pelo canteiro, começar escolhendo espécie, começar pelo 3D ou começar pela estética. Esse é o erro. O erro é você sentar na frente do seu computador, vamos supor num SketchUp ou num outro programa, talvez num AutoCAD, e começar a colocar planta num local. Entendeu? Não é assim que você vai fazer. Então aqui estão a sequência correta de como você tem que fazer começar esse projeto, né? Porque o processo projetual estruturado é um projeto de alto padrão. Um projeto bem pensado, um projeto bem estruturado é o cliente de alto padrão que você vai começar a atender, porque você vai aprender como é que faz. Então vamos lá? Primeiro, o que nós temos que fazer, né? Nós temos uma sequência. Deixa eu fechar aqui. Nós temos uma sequência que nós já sabemos como que é o mapeamento de um projeto, mas vamos fazer de conta que você já fechou esse orçamento, que você já fechou esse contrato e você vai começar a fazer o seu projeto. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que fazer o levantamento da área com foto, todas as medidas, conferências e fazer o briefing com o seu cliente. Então você já sabe tudo que você vai ter lá. Beleza? Quando a gente começa a imaginar um projeto de paisagismo, qual é o primeiro passo? Porque eu já estou com a planta ali, ou no computador, ou à mão. Eu prefiro fazer à mão, porque eu acho que a criação vem da mão. Você vai mapear aonde está nascendo o sol e aonde está morrendo esse sol. Aonde é sul é sombra e aonde é norte é sol. Ok? Aí você vai mapear todas os locais onde vão estar o quê? As edificações. Então, vamos lá. Você vai saber que nesse terreno, o lugar que vai bater mais sol é o lugar que vai estar a piscina, um solário para você fazer um deck. Um lugar mais sombreado, mais aconchegantezinho, você pode fazer o quê? Um espaço com redes para você poder descansar e não ficar naquele solão. Não é porque você quer descansar, você quer tirar um cochilinho. Você começa a perceber o mapeamento. O lugar da horta já é o sol da manhã. O lugar de uma frutífera, uma árvore gostosa que faça uma sombra de árvore num solão forte. Posso trabalhar ali com umas 2, 3 frutíferas. Aonde eu quero marcar os acessos desse meu jardim? Como é que começa? Ele tem que ter uma circulação, você entendeu? Então primeiro você vai mapear toda essa área. Você vai dividir aonde você quer cada coisa, com bolhas mesmo. Aqui eu quero isso, aqui eu quero isso, aqui eu quero aquilo. Porque você já sabe o que o cliente quer, porque você já tem o contrato em mãos, você já fez o briefing, você já sabe tudo que ele quer nesse jardim. Entendeu? Ele quer também um espaço para fazer um fireplace. Então você vai marcar todos esses locais antes de qualquer coisa, antes de começar a colocar qualquer planta. Tá entendido? Beleza? Pôs as bolhas. Agora entra a parte dos caminhos e da circulação. Você entendeu? Então vamos lá. Eu quero fazer uma circulação. A pessoa, você tem que fazer o seguinte: você tem que entender como que a pessoa vai estar transitando nessa história toda, né? Então, vamos lá, eu vou começar o caminho por aqui. Então, a pessoa sai de uma varanda, ou ela chega de um outro ambiente, ou, sei lá, tem um acesso por aqui. Você entendeu? Então, você vai fazer essa circulação, como que a pessoa vai chegar em cada um desses locais, tá bom? Aí, você vai imaginar o tipo de piso que você vai querer colocar nesses caminhos. Uau! Uau! Então, tem um arquiteto que chama o Ekbo, ele é o arquiteto da mesma geração, parece que do Burle, e ele é norte-americano. Então ele focava muito nessa parte de caminho e de tipo de piso. E isso eu sempre falo e repito, porque é muito legal. Então, por exemplo, você está num acesso
Então você quer deixar esse acesso um pouco mais largo, né? Porque as pessoas vão estar chegando. De repente esse acesso vai afunilando para você chegar num lugar onde vai ter um estar ali. Então, quer dizer, a pessoa ela é direcionada para esse estar. Então, beleza. Então ali eu quero fazer um piso um piso drenante, sem muito rejunte, né? Uma coisa que a pessoa consiga transitar. Aí ela vai chegar, ela vai sair dessa praça e ela de repente vai chegar na parte da horta. Isso aqui eu tô imaginando, tá? Mas é só para você começar a entender o processo. Aí na parte da horta você pode trabalhar também com piso de pedrisco, né? Porque daí a pessoa pode meio que andar meio mais desacelerado ali, né? Um lugar onde você pode colocar um caminho, de repente não é legal misturar muito. Você pode depois trabalhar com rejunte, né? Você pode vir com esse piso drenante com rejuntinho assim pertinho, e aí depois você pode aumentar esses rejuntos, fazer rejuntinho de grama ou com pedrisco mesmo, só que com uns 10 centímetros. Então a pessoa obrigatoriamente tem que desacelerar nessa circulação. Então são ideias assim que você entendeu, depois que você mapeou os lugares nesse terreno, você vai mapear a circulação e o tipo do piso, né? Você pode depois inventar, de repente se a casa tem um estilo mais clássico, você pode trabalhar com caminhos um pouco mais esquadrejados. Se a casa tem um estilo assim um pouco mais colonial, mais sítio, uma coisa mais brejeira, você pode trabalhar com lajes de pedra, independente disso, né? A arquitetura pode ser uma arquitetura também moderna, né? E você pode vir com caminhos de laje, gente, porque eu falo uma coisa. Para caminho é sempre legal você usar materiais naturais, né? Ou madeira, ou pedra, ou esses pisos que tem hoje que são drenantes, sabe? Não entra muito com pisos assim, com contrapiso de cimento e põe um porcelanato, por exemplo, sabe? Então é muito mais legal você trabalhar com esse tipo de piso, tá bom? Então essa parte lúdica existe também nessa circulação, nesse caminho, entendeu? Aí nós estamos falando aqui de processo projetual, dessa hierarquia, o que vem primeiro para você não se sentir mais perdido no seu projeto, né? Porque geralmente a gente vai trabalhar numa prancha na escala 1:50, que é muito legal, né? Você vai trabalhar em cima de um papel manteiga, ou mesmo um sulfite grande. Ou se você quiser fazê-lo diretamente no computador, tudo bem. Eu particularmente prefiro fazer à mão, prefiro fazer todo esse estudo, porque daí você rabisca, você pode apresentar depois esse estudo para o seu cliente com algumas referências, vocês vão rabiscando em cima, é muito legal, né? Então, gente, focou, marcou as bolhas, marcou onde vão entrar, onde vai sair, vai ter um pergolado, esse pergolado está integrado ali com a parte do solário, vai ter uma ligação entre eles, você vai fazer de lajes de pedra, né? Então tudo isso você já vai imaginar como que vai estar dentro desse lugar, né? E tudo na escala, certinho, imaginando os tamanhos, as proporções. Aí, uma coisa que eu acho muito legal fazer também, depois que a gente marcou essas bolhas, depois que a gente fez toda essa história da circulação, a gente vai locar as espécies tipo árvores e palmeiras. Não precisa se preocupar por enquanto no tipo da palmeira e no tipo da árvore. Você pode tipo assim imaginar, tipo assim, eu tenho um lugar aqui que eu acho que vai ficar legal uma palmeira um pouco mais com as folhas um pouco mais para cima, ou uma palmeira mais robusta, ou uma folha de leque. Isso você pode, mas não precisa assim especificar nesse momento o tipo de espécie. Então é muito legal essa parte, e você pode perceber que a hierarquia projetual, ela é igual tá em uma obra. Você entendeu? O passo de um projeto é o passo a passo como você tem numa obra também, né? Por isso que você tendo um projeto extremamente bem elaborado, definido, bacana, você não vai se perder na hora da sua execução. Só que o foco aqui no nosso trabalho é somente em projetos, né? E a gente não faz o gerenciamento de obras por aqui, né? Então, gente, e agora você vai entrar com as árvores e com as palmeiras, que é a coisa mais legal. Então você vai marcar, você sabe mais ou menos o diâmetro de uma árvore adulta, 5, 6 metros, uma árvore menorzinha, 3,
Então você vai marcar com o seu bolômetro aonde você quer as árvores. Você vai marcar com o seu bolômetro aonde você quer as palmeiras. As palmeiras eu quero de uma forma alinhada, perto dessa piscina, num lugar que não vai fazer sombra. Ah, eu quero marcar esse acesso aqui, eu quero colocar 2 palmeiras marcando, uma de cada lado. Putz, no final aqui aonde vai chegar esse piso, que vai ter uma praça, eu quero trabalhar com uma árvore no meio dessa praça. Loca as espécies grandes nesse momento, tá bom? Não se preocupe com o tipo, se preocupe com o tamanho, com o efeito escultural da espécie, tá bom? Feito isso, né, que são os eixos estruturais, que eu falo que na realidade as palmeiras e as árvores, eu falo que ela é a estrutura do jardim, né? Elas marcam muito o nosso jardim. E depois a gente entra com o quê? Com as manchas dos arbustos, aonde eu quero canteiro, aonde eu quero plantas soltas no gramado, aonde eu quero umas pedronas de jardim. Aí só depois disso que você vai locar vasos e detalhes assim que você já pode mostrar nesse anteprojeto, gente. Então essa é a hierarquia de decisões num projeto de paisagismo. Vamos recapitular? Faz toda a implantação da casa, já deixa pronta no computador ou no papel. Marca as bolhas dos equipamentos, onde vai estar cada coisa. Faça um checklist. Nós temos nosso checklist aqui no nosso método PET. Projeto é tudo. Método, projeto é tudo. Fez as bolhas, marca os caminhos. Depois dos caminhos, árvores e as palmeiras. Depois das árvores e as palmeiras, você vai marcar os arbustos, onde vai ter pergolado com trepadeira, aonde você vai fazer um lugar que tenha plantas que tenha perfume, né? Depois que você marcou seus arbustos, você vai trabalhar com o quê? Fazer todo o desenho dos seus canteiros, definir onde ele começa e aonde ele termina. Um canteiro não vive perdido no meio do gramado. Ele começa e ele termina sempre em algum lugar. Às vezes ele começa no deck aqui, aí eu quero uma coisa meio orgânica, ele vai terminar onde? Ali no caminho. Você entendeu? Ou então ele pode continuar, ele atravessa o caminho e faz uma outra meia-lua para cá. Entendeu? Os canteiros entram como bordadura do seu jardim, tá bom? É assim que você vai conquistar a sua autoridade no mercado de alto padrão.